Yo, Geeks, tudo em cima! Finalmente um novo capítulo da webcomic de One Punch Man. E cara, que coisa alucinante esse capítulo. A gente tem que correr aqui porque tem muita informação, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. E a gente já começa logo de cara ali com tanto o Fuzzy e também o Ryumon meio que pressionando o McCoy para saber o que ele havia contado ali para a Associação de Heróis sobre o planejamento da New Heroes. Então, que tal nos contar todos os planos que o lado dos heróis está tramando, o senhor espião da Associação de Heróis? O A começa a pressionar ali o McCoy sobre o que havia contado, sobre o que ele havia contado para a associação. O McCoy então começa a dizer que ele não havia falado nada, a única coisa que ele quer fazer é libertar o Metal Bat. E ele não sabe de nada, ele está dizendo a verdade. Nós observamos então A dizendo que a decisão é de Fuzzy-sama, da forma de encobrir tudo e libertar o Metal Bat. Mesmo que você diga que não sabe de nada, isso não é algo que possamos acreditar. Isso é um problema, sabe? Dizer que não sabe de nada. Ei, Fuzzy-sama, você usará seus privilégios de New Leader? E assim, o Fuzzy acaba dizendo que sim, sem modificação corporal, sem usar o traje de batalha, na verdade, estamos começando a nos cansar de sua lealdade excessiva. Talvez o Sr. McCoy precise de uma lição sobre o que significa a palavra dignidade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse capítulo depois da vinheta. O Idol começa a falar ali de que então você já está com a intenção de deixá-lo ele vivo. Eu pensei que já que o plano começou a ser executado, seria bom apagar os associados da Associação de Heróis. Foi bom ter confirmado antes. Bem, então vou ficar para tirar a sua vida agora. O Fuzzy então começa a dizer que não. Se ele morrer no processo da extração de informações, não haverá problemas. Afinal, já está planejado usar o corpo dele mais uma vez para o trabalho. Ele será útil no futuro para atrair os remanescentes dos altos escalões da associação, pois tem muitas conexões. Então, eles pretendiam matar o McCoy, transformar ele em um ciborgue para conseguir atrair os executivos, a galera do alto escalão da associação para a New Heroes. O Fuzzy então começa a dizer ali para os demais de que após ter sido expulso e traído, você ainda tenta agir pela Associação de Heróis. Parece que não conseguimos transmitir corretamente os detalhes do plano para você. O McCoy então começa a pensar e suar frio e ele continua ali. O Fuzzy começa a dizer ali: se tivéssemos cometido um erro, esse ataque total poderia ter sido frustrado. Então é enfatizado para nós de que se tivesse cometido algum tipo de deslize, o McCoy poderia dar com a língua entre os dentes e caguetar a New Heroes ainda mais. A continua dizendo que eu também dei uma olhada de leve no exterior, mas o lado dos heróis, a Associação de Heróis, não conseguiram fazer nada, ficando completamente impotente. Foi um grande sucesso, não acha? E o Ryumon começa a pensar: plano? Ataque total? Ah, será que até o movimento do exército de robôs dessa vez foi obra ali da New Heroes? O que é isso? Você explicou para o A, mas não explicou para mim? Ao A foi dito que ele era alguém em que se podia confiar para realizar vários trabalhos nos bastidores. Ele sabia que era alguém do nosso lado desde o início. E o A então começa a dizer: não se preocupe, afinal até o Sr. Ryumon é do mesmo tipo de pessoa. Dá para entender só pelo cheiro de sangue. Então o A começa a falar ali sobre as visões dele de que o Ryumon era parecido com ele, que tinha essa mesma perspectiva ali que o personagem. Mas o A está completamente equivocado. E você não pode estar equivocado nesse vídeo também. Então é preciso que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não fique equivocado, deixa seu like, se inscreve e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se torne membro aqui do canal do Geek Brasil e continue a nos fortalecer ainda mais com os nossos conteúdos. Tem muito mais material para sair aqui no canal e você se tornando membro, você continua a fortalecer o Geek Brasil ainda mais. O Ryumon então começa a questionar: eu igual a você? Se você diz talvez ali, pode até parecer, mas o que é esse plano? O que
que você quer dizer com isso? Então o A começa a dizer, simplificando, é uma atividade de desmantelamento da civilização, com a reconstrução como premissa. No novo mundo, todos serão controlados ideologicamente e submetidos a obrigações de modificação corporal sobre a supervisão completa da New Heroes. Nós teremos uma classe privilegiada com liberdade de ação até mesmo nesse mundo. Bem, provavelmente eu sou o único que sabia disso até agora, mesmo entre os New Líderes. O Ryumon então começa a dizer, questionar ali também, dizer, então isso significa que ninguém além de nós sabe a verdade, fazer o que quiser, escolhas livres, a chance de se tornar quem você quer ser é como um sonho. E aí o A começa a dizer ali que ele está correto, que ele está certo, mas é nesse momento que o Ryumon se vira ali contra o Fuzzy e aponta uma arma na sua cabeça, dizendo que não concorda com esse pensamento. No final, eu vou me tornar um verdadeiro herói. Prepare-se, eu estou indo, maldito vilões. Ele falando ali tanto pro Fuzzy quanto também para o A, que eles são os vilões. O Fuzzy então começa a dizer para o Ad que as prioridades haviam mudado. Solte as cordas de McCoy. Começa a pedir ali para soltar as cordas de McCoy para ele ser libertado. E aí o A fala, tudo bem, né? Ele acaba libertando o McCoy, não tem muita escolha. O A acaba dizendo assim, questionando sobre se tudo isso estava muito bem, estava bem mesmo. E se os deixarmos livres, ele pode acabar fugindo para a Associação de Heróis. Dizendo que se o McCoy continuar ali fugindo, provavelmente ele vai chegar na associação. E o Ryumon acaba pressionando a situação para que o McCoy consiga fugir de uma forma mais rápida. O Fuzzy começa a dizer, tudo bem, de qualquer forma, não há para onde fugir. Não há escapatória para ele de qualquer maneira. Quero investigar a mudança que aconteceu neste homem. O Fuzzy então começa a dar vários giros ali, quase acertando um puta chute no Ryumon, mas ele consegue ir para trás. O Ryumon começa a vir para trás, tentando entender o que havia acontecido ali com essa transformação do Fuzzy. E o Fuzzy então começa a revelar que possui várias garras sendo mostradas ali no seu corpo, que tem modificações extremamente parecidas com a de um cyborg. Antes que o Fuzzy pudesse fazer qualquer coisa, o Ryumon então revela que tem uma grande mira e dispara na perna do Fuzzy e destrói a perna direita ou a perna esquerda. O ângulo tá meio estranho aqui, mas eu acredito que seja a perna direita, eu acredito que seja a perna direita ali do Fuzzy que ele acabou destruindo. Então o Ryumon acaba pedindo, ordenando para o McCoy correr do lugar, o que o próprio conselheiro acaba, né, o executivo acaba correndo dali o mais rápido possível. O McCoy então pede desculpas e o A acaba elogiando o Ryumon, dizendo que a sua arma era uma arma muito boa. O Ryumon então acaba dizendo para ele para não se mexer, que a sua mira ela é mais precisa do que ele imagina, mas é melhor você não estar fazendo nada comigo, não é melhor você se meter comigo, porque senão você vai tomar ferro. O A então começa a questionar o que o Fuzzy vai fazer, o que eles vão fazer, e o Fuzzy então diz que vai pagar uma taxa extra para o A, caso ele consiga capturar o homem. Dessa forma ele vai dobrar o valor do contrato que havia fechado com o assassino A, o que acaba deixando o A extremamente empolgado, dizendo que ele vai viver confortavelmente por toda a vida. Que sorte a dele. Bem, não sei se o valor do dinheiro continuará no mundo daqui pra frente, mas antes de lutarmos, quero perguntar algo. Ele quer perguntar algo ali para o Ryumon. O que havia causado a mudança na sua consciência? O que havia mudado ali a consciência do Ryumon? E o herói acaba dizendo, eu sempre pensei que minhas ações fossem justas, porque eu sou um herói, não é? Por isso, nós da equipe Ryumon mudamos nossas mentes e nos juntamos aos New Heroes. Alguma coisa realmente aconteceu no meio do percurso que provavelmente colocou ali o Ryumon nos eixos, e tem um grande plot envolvendo a isso tudo. O A então fica consternado sobre ele estar falando sério e acaba chamando o Ryumon de cara de pau. Espalhar problemas pelo mundo e no final se redimir e virar herói? Que absurdo! Vocês estão sonhando demais. O que deveríamos enfrentar são os pesadelos grotescos daqueles que matamos no passado, que surgem ao nosso lado. E aí o Ryumon começa a dizer, diferente de você, eu nunca fiz algo como atacar pessoas comuns. E aí o A diz, você seria do tipo imprudente, sem nenhuma consciência de culpa.
desculpa. Se usarmos um traje com o mesmo desempenho, será óbvio para onde penderá a balança entre você e eu. E o Ryumon disse, se eu colocasse o traje, eu provavelmente também seria manipulado. Você é mais estúpido do que eu pensava, né? O Ryumon acaba dizendo ali que o A é mais estúpido do que ele acreditava. O Ryumon então começa a tirar a sua camiseta e começamos a ver ele colocar ali uma fala, um monólogo bem interessante. Quando eu era criança, admirava o salvador dos livros ilustrados, o protagonista dos mangás, o detetive dos dramas de TV, o guia pacífico dos livros didáticos, as pessoas que trabalhavam duro na sociedade. Enquanto ele vai falando sobre isso, ele revela uma tatuagem de dragão em volta do seu corpo. Ryu, do seu nome, já dava pista para nós que ele tinha uma conexão com o dragão, né? Tinha ali toda uma ligação com o dragão, mas que rostinho, né? Que face bizarra do dragão ali em volta do corpo dele, ficou extremamente engraçada. Vemos que a tatuagem ali do Ryumon cobre todo o seu corpo e o rosto desgraçado do dragão está bem ali no seu peito. O Ryumon começa a dizer que ele já tirou o traje de batalha há muito tempo enquanto estava em ação. E assim ele entendeu, aqueles que não conseguem aceitar as coisas voluntariamente têm a mentalidade de escravo. Aquela pessoa também dizia isso, sabe? Se você depender de algo artificial como isso, seu corpo vai enferrujar. Seguindo o exemplo do herói verdadeiro que eu respeito, o Metal Bat, eu também vou lutar com o meu próprio corpo. Aqui é um ponto bem interessante que eu acho que o Wano e o Murata vão poder explorar lá no mangá, de que o próprio Metal Bat foi lá e acabou dando uma surra no passado no Ryumon e fez ele mudar de ideia, fez ele mudar, sair ali de ser um gangster para se tornar ali um herói e trabalhar de plano de fundo com o personagem, o que acaba sendo algo bem interessante aqui dessa conexão que nós estamos observando os dois personagens tendo, né, tanto ali o Metal Bat quanto também o Ryumon. O Aido confunde ali a tatuagem do Ryumon com um coelho e o Ryumon diz que é um dragão. Apenas o rosto foi desenhado por um garoto do parque perto do seu escritório. É estiloso demais, não acha? Ele questiona ali se é estiloso demais. Tudo que você escolhe, o A acaba dizendo, tudo é lixo. Tudo é completamente lixo. Entendido? Então, vou desativar as funções do traje. Ele acaba ali meio que tipo assim, estando com o traje. Então, se ele ativasse o traje, ele seria controlado ali também por tudo aquilo que está sendo tramado pela New Heroes. Então ele acaba revelando para o Ryumon sobre a sua escolha. A gente observa que ele estava mesmo usando o traje por baixo e o A continua dizendo que você provavelmente nunca enfrentou um verdadeiro assassino. Vou mostrar a diferença entre você e um mero selvagem. Ryumon então pede para que o A venha ali enfrentar e a gente observa o McCoy correndo ali pelos corredores da New Heroes pensando. Está claro que o A é incrivelmente habilidoso. Se continuarmos assim, o Ryumon estará em perigo. Do meu lado, já não é possível entrar em contato com a associação de heróis. E não há mais nenhum funcionário em que eu possa confiar. E Dark Shadow desapareceu completamente em algum lugar. McCoy sabe que sua única chance é encontrar o bastão do Metal Bat. E é isso que ele vai atrás. Então, como ele suspeitava, estava dentro do armazém. Ele encontra, assim, o bastão do herói. Assim, o McCoy começa a correr ali pelos corredores da New Heroes novamente, dizendo e gritando para o Metal Bat que havia trazido o seu bastão. Saia e destrua tudo. Os New Heroes são completamente corruptos. Parece que até o próprio líder, o Fuse, é suspeito. Não, algo está errado com os humanos. De qualquer forma, o que precisamos agora é de poder de combate em nome da justiça. Ok, vou passar isso, mas não consigo imaginar como algo assim pode resolver alguma coisa. Vou passar isso pela porta de segurança restrita. Então ele começa a dizer que vai passar ali o bastão por debaixo da porta para ajudar o Metal Bat. Só que no momento que ele vai passar o bastão para o Metal Bat, alguém se aproxima e o McCoy então é impedido de entregar o bastão para o antigo herói de classe S. Nós observamos então o bastão sendo tirado e dessa forma vemos os corpos ciborguetizados, tanto do Marsley quanto também do Coco, e eles estão ali para impedir o McCoy. Eles entregam ali o bastão nas mãos de Elmin, que está tentando analisá-lo. Ela acaba dizendo que não creio que seja possível reverter apenas o peso e a dureza.
beleza. Ela fica realmente se questionando o que tem de especial nesse bastão. Ela encara McCoy e começa a questioná-lo. O que você pensa que está fazendo sem uma permissão? O McCoy então tenta dar uma de João bobo, né? Tipo, eu? Tá falando comigo? Tem certeza que... não tô fazendo nada. A Elma então começa a dizer, eu voltei por causa de um objetivo. Não precisava mais de desculpas. Eu ouvi tudo através do dispositivo de escuta que coloquei antes. Você também poderia ter descartado seu corpo e morrido sem sentir dor. Adeus, Sr. McCoy, o solitário traidor. E no momento em que ela vai dar fim no McCoy, a parede do lado deles começa a tremer sem parar com as porradas do Metal Bat. Elmi então começa a dizer que a parede ela é feita de nanometal de memória de forma de alta densidade e ela não pode ser destruída. Se continuar, seus próprios ossos vão se quebrar, os próprios ossos do Metal Bat vão se quebrar. E o Destro diz que isso é irritante, ele vai liberar o gás nervoso para silenciá-lo. Os gases são liberados e Metal Bat fica em silêncio. Mas, meus amigos, o silêncio dura pouco. Ele finalmente, o herói que apanha e toda vez que apanha fica ainda mais forte, está livre depois de conseguir quebrar a parede do quarto que estava ali contendo. O Metal Bat então está preparado para o combate e ele acaba dizendo que ele falou que demoraria, mas ele disse que iria sair. Ele disse que iria conseguir sair. Metal Bat se abaixa para pegar seu bastão e finalmente se prepara para a luta, exclamando: não me subestime, não me subestime, porque eu estou aqui. Não, eu não falo eu estou aqui. Mas ele deixa bem claro que agora as coisas vão mudar porque ele conseguiu finalmente se libertar. A Elmi então começa a criar ali uma certa coisa na mente do Metal Bat, dizendo naturalmente é uma situação onde podemos tomar sua família como refém, enquanto você afirma ser um guarda doméstico, Sr. Bat. Mas o Metal Bat acaba dizendo assim, quem confiaria em algo assim desde o começo? Sua idiota. Se eu perder contato, meus subordinados se reunirão e logo fugirão com ela para algum lugar distante. Ou seja, ele já havia planejado a ideia de conseguir resgatar a sua irmã antes que a New Heroes colocasse as mãos nela. O Destro acaba questionando, tipo, meus subordinados? Não havia dados sobre algo assim. E o Metal Bat acaba dizendo que eles são heróis de classe B e C, Kakumura e Iron Pipe, eu acho que é Pipe, ainda não se destacam nem mesmo na associação de heróis. A Elmi acaba dizendo desde quando esses caras aleatórios se tornaram seus discípulos. Você acha que essas relações humanas foram registradas em detalhes? Classe inferior. Morreram de forma lamentável e miserável. Não faz sentido pessoas assim terem algum papel. Você não passa de lixo velho. Não é possível que as pessoas mudem com base em uma teoria de personalidade como essa. E o Metal Bat então começa a dizer para a Cyborg de que ela nunca vai entender. Assim, nós observamos uma mão e um corpo sangrando e vemos que se trata dos heróis Iron Pipe e também o Kakumura, dizendo que já estão em seus limites e que se não fosse o treinamento do Metal Bat, a casa deles já tinha caído faz tempo, eles não teriam conseguido aguentar o combate. Os dois entendem que não pode terminar assim, que eles precisam seguir em frente, porque senão será marcado ali para eles, que eles não possuem força suficiente. Kakumura diz que eles realmente agradecem a eles, ao pessoal, a galera que estava ali, porque originalmente vocês deveriam estar do lado do Neil, mas nos ajudaram. Graças a isso, conseguimos chegar ao abrigo. Eles estão falando diretamente para a equipe do Ryumon, que acabou ajudando eles a escapar juntamente com a irmã do Metal Bat. Então, visualizamos milhares de pessoas que foram a salvos ali do combate contra o robô e vemos ali que o Ryumon os ajudou a levar a irmã do Metal Bat em segurança para o abrigo. Metal Bat então começa a dizer que de qualquer forma eu vou acabar com vocês. Já chega de desculpas, não vou deixar vocês fugirem de jeito nenhum. E a Elmi começa a dizer que já chega, não é? O corpo dele está tão danificado que nem pode se transformar em um ciborgue. Não há outra escolha. A Elmi então dá o comando ali tanto para o Marsleo quanto também ali para o Cocô, e eles vão na direção ali do próprio Metal Bat quando eles estão sendo controlados, por eles terem controlado. Mas do jeito que eles chegam, do jeito que eles vão para cima do Metal Bat, eles são
definitivamente atropelados. A Elma então começa a dizer que, de acordo com os dados secretos da associação, quanto mais ferido ele estiver, mais seu poder aumenta. É uma força insana em um momento de desespero, como um rato mordendo um gato. Algo assim é interessante, não é? Ela começa a dizer ali que o Metal Bat tem um poder realmente ali equivalente, interessante, e que isso vai completamente contra a habilidade de um ciborgue. O Destro acaba dizendo que chamar de uma condição única pode soar bem, mas ele é apenas um novato que não consegue demonstrar seu desempenho por conta própria. Então o Metal Bat acaba indo pra cima ali do Destro com o seu taco, e ele acaba vendo o terror do que é enfrentar um herói de classe S. Quando o Destro percebe a velocidade do ataque e tenta frear, já é tarde demais. Metal Bat vem com o seu taco de beisebol e arranca o seu nariz. Ele nem consegue perceber a velocidade da porrada que o Metal Bat iria aplicar contra ele. Elmi começa a dizer ali que o movimento de prática excede a velocidade do som. A trajetória é simples e fácil de ler, mas o fundo do potencial ainda está longe. Até mesmo uma fuga por pouco é perigosa. Vamos enfrentar nós dois ele aqui. E de agora em diante haverá relatos de heróis da classe S morrendo. O primeiro será o Metal Bat. Assim, os dois passam a lhe cercar. Voltamos para o combate do A versus Ryuman, e o tatuado está todo detonado. O A começa a questionar para o Ryuman sobre como ele estava. Você ficou surpreso com o quão alto é o meu poder de combate? Isso porque ele está com o traje desativado, hein? A pesquisa continua sobre os métodos eficientes de destruição do corpo humano. Resultou em compreender completamente como pressionar e puxar para quebrar partes do corpo humano, como se estivesse desmontando um eletrodoméstico. Eu chamei isso de violência organizada. Um soco descontrolado do Sr. Ryuman não me acertaria nenhuma vez. Minha força muscular e explosiva é um pouco inferior à de um atleta profissional, o que ele conseguiu realmente descer a porrada ali no Ryuman. Mas assim, ele acaba dizendo que existe algo que ele gostaria de tentar. Até agora, desafiei ali em matar pessoas com itens que dificilmente poderiam ser chamados de arma. Sabão em pó, garrafa PET, papel para cópia, tônico facial, entre outros. Eu consegui isso. Isso é o maior troféu da minha vida. Dessa vez, o desafio será este: um único lenço de papel. Ele acaba dizendo que vai matar o Ryuman com um único lenço de papel. O A então tira o lenço de papel do bolso e mostra para o Ryuman o que ele vai usar para lhe matar. Com isso, pretendo tirar a sua vida. Acaba exclamando ali o antigo herói, né? Nunca foi herói, né? Apenas alguém que estava querendo usar essa carapaça ali para esconder os seus métodos maníacos. Mas o grande Ryuman do nada mete a mão na cara do A sem que o mesmo tivesse tempo de reação, o que acaba levando o personagem completamente à sua destruição. O Ryuman então entende um pouco como funciona esse método do próprio A. Mesmo com o braço quebrado, um pedaço de carne é uma excelente arma contundente. Você ainda tem uma compreensão superficial da violência organizada, não é, Akan? Seu idiota lógico. Derrubei você. A verdadeira luta começa agora. Então quando ele dá a porrada ali no A, ele subitamente conseguiu entender como funciona todo o processo do poder, da habilidade do seu oponente, por isso que ele consegue lhe derrotar, supostamente, né? Igualar pelo menos a batalha de igual para igual. O A então acaba ativando o traje de batalha e o Ryuman então começa a falar: ei, fique atento, Akan. Ele tem uma falha fatal que eu havia percebido. O traje tem uma falha fatal. O A fica extremamente ali centrado. Alguma coisa está acontecendo ali com ele já. E o Ryuman começa a dizer: esse traje que você está usando, ele é um traje super avançado, mas o poder dele é emprestado. Embora possa arremessar carros e destruir prédios, não importa o que você faça, você não pode tratar crianças ou animais com bondade. Mesmo que você possa se tornar uma arma humana, você não pode se tornar um herói. Ryuman continua dizendo: e então, você sabe o que acontece se perder os freios importantes nessa era? Mesmo se você agir imprudentemente sem sentir dor em seu corpo, quando você atingir alguém, o fato de sua própria mão doer é o último freio da violência. Escute bem, Akan. Pessoas assim acabam se tornando monstros logo no início. Ele acaba dizendo ali para o A, ele tá tentando colocar ainda um pouco de juízo
juízo na cabeça do A, mostrando pra ele que ainda dá tempo de voltar atrás, de que ainda dá tempo de não virar, de não passar da porta, né, de não passar o limite na qual ele está querendo cruzar. O A então ouve tudo isso e continua ainda mais irritado com as falas do Ryumon. Assim, o A começa a falar sem parar sobre aquilo que ele havia ouvido ali do Ryumon. Então, você era realmente um sujeito bonito, hein? Antes de tudo isso. A natureza humana é ruim desde o começo, mas você viveu sem perceber essa situação. Enquanto mantém sua humanidade, só pode destruir o que está ao alcance da dor dos seus punhos. Garoto pretensioso. Lágrimas lubrificam a garganta, mas quando o ar se recusa a entrar, você percebe o momento da morte se aproximando. Ele começa a falar ali sobre essas ideias de que ele estava agindo por conta própria, de que as suas atitudes não tinham mais volta. O Ryumon então começa a sorrir. Ah, meus amigos, aqui a gente tem a visão do GOT. A visão do GOT de forma realmente fantástica. E ele começa a dizer: eu não tenho medo de nada. Isso é incrível. Acreditar que suas próprias ações estão corretas. As palavras então do Ryumon começam a mexer com o Fuse. E ele começa a questionar: isso também é um tipo de erro humano? Um padrão de pensamento e comportamento inesperado. Olha só, o Fuse então começa a pensar que suas ideias, talvez as suas indagações sobre que os seres humanos precisam ser controlados, não é tão perfeita assim, não é algo assim viável, através das palavras ali do próprio Ryumon. E se o Metal Bat, as palavras do Metal Bat, esse capítulo é um círculo perfeito, né? Porque as palavras do Metal Bat alcançou o coração do Ryumon. Aí as palavras do Ryumon agora alcançam o coração do Fuse e começa a fazer com que ele pense de forma diferente, né? Começa a fazer com que ele pense de forma diferente, o que acaba sendo algo bem legal e bem interessante sobre o aprofundar desses personagens. E cara, é realmente uma forma bem incrível de conectar os personagens que o One tem para a sua história. É isso, meus amigos, 30 minutos de bruto. Tem a edição, provavelmente vai ficar um pouco menor o vídeo, mas que capítulo gigantesco, muitas falas, muitas coisas acontecendo. Ainda nem falei de alguns pontos que normalmente eu gosto de falar, de abordar, porque senão esse vídeo ia ficar gigantesco. Mas é isso, né? Temos que aproveitar quando tem um capítulo novo da webcomic, porque só Deus e o One sabe quando um novo capítulo vai sair. Então quando sai, a gente tem que aproveitar. Se você curte a webcomic também, chega junto, porque tem muito mais conteúdos aqui no canal. E olha só, se você tá querendo acompanhar a webcomic e não sabe por onde, aqui no canal do Geek Brasil tem uma playlist só sobre a webcomic. Então acompanhe também o One Punch Man através da webcomic pelo canal do Geek Brasil, clicando aqui nas nossas playlists.